Olá! Recebemos uma carta muito instigante esta semana. Nosso querido irmão Ronan deseja entender melhor a visão do Espiritismo sobre educação. Para começar, precisamos lembrar que Allan Kardec era um educador, emérito e de caráter ilibado, que exemplificava fraternidade e amor aos semelhantes. Vejam, meu irmão, educador emérito. Allan Kardec era nada mais, nada menos do que professor. E nosso querido codificador não foi educado por qualquer um. Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, um respeitadíssimo influenciador da educação. Ele influenciou profundamente a educação, fez uma grande adaptação na educação pública. Ninguém acreditou mais que Pestalozzi no poder da educação para aperfeiçoar o indivíduo e a sociedade. Com seu entusiasmo, influenciou reis e governantes a pensarem na educação do povo. Ah, meus irmãos, como não refletir sobre nossa trajetória como alunos na Terra, quando o Pentateuco Espírita nos coloca a seguinte orientação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Missão dada, missão cumprida. Então, vamos nos instruir para o episódio de hoje, respondendo às dúvidas sobre a pedagogia da doutrina espírita. Como o Espiritismo relaciona a educação espiritual com a educação do espírito? O planeta Terra é uma escola? Qual a diferença entre a educação ministrada pelas escolas tradicionais e aquela dirigida aos espíritos? Que tipo de espíritos necessitam de educação espiritual? Educação espiritual também significa educação moral? E então, ficou curioso? Ficou instigado? Então, fique conosco. Grande abraço. Senhor Jesus, que nós possamos receber a sua bondade, a sua misericórdia nesses momentos, através da tua paz, a paz que o mundo não nos pode dar. Que sejam abençoadas todas as palavras que aqui forem ditas. Muito obrigada, Jesus, hoje e sempre. Boa tarde a todos. Com imensa alegria, novamente estou aqui para mais um programa de podcast, o nosso Cartas de Luz. Inicialmente, agradeço a Deus por esta oportunidade e agradeço aos meus ouvintes, aos telespectadores, à minha equipe, por esta possibilidade de levarmos ao ar este programa. Eu sou Rosana Silqueira Paixão, sou juíza de direito nesta cidade de Montes Claros e sou espírita e trabalhadora da esfera espírita há muitos anos. Sou apaixonada por esta doutrina e por isso resolvi criar este podcast e ele tem um sentido. O objetivo é o esclarecimento de questões que nos são formuladas através de pessoas, de amigos interessados no conhecimento da doutrina espírita e também na divulgação desta nossa doutrina tão querida. Quero esclarecer que o nome Cartas de Luz é também uma homenagem ao nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, que através das respostas de cartas que ele recebeu dos espíritos, pôde levar alívio e consolação a tantos irmãos aflitos. E também é uma homenagem a Allan Kardec, o nosso codificador, o codificador da doutrina espírita. Então, com muita alegria, apresento a vocês o nosso podcast Cartas de Luz. E hoje, uma alegria também muito grande em receber aqui o nosso convidado,
um convidado muito especial para um assunto também muito especial. Antes, porém, quero deixar com vocês o nosso e-mail, que é cartasdeluz@gmail.com. Pois bem, quero dizer para todos que hoje o nosso assunto é desafiador para os dias de hoje. É realmente um assunto muitíssimo importante e por isso é que, sem mais delongas, eu quero anunciar que hoje nós teremos aqui uma aula sobre educação e especificamente educação para os nossos jovens, espíritas ou não. Quero, portanto, convidar o nosso muito estimado professor Marco de Mário, que é o nosso convidado, para responder às questões que o nosso amigo Renan, através de uma cartinha, nos solicitou. Professor Marcos de Mário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com você no Cartas de Luz e já deixando meu abraço a todos que nos estão acompanhando ou virão, né, a nos acompanhar e que possamos até o final estarmos aqui sintonizados com o nosso Mestre Jesus. Olha, quero dizer para vocês que eu fiquei assim muito impressionada quando recebi o currículo do nosso professor. Eu já sabia que era um educador de monta, já sabia que era um educador de escola, mas faço questão de ler o currículo dele para que possamos ver e ter noção da dimensão do conhecimento e do esforço e da dedicação deste nosso convidado. Pois bem, o professor Marcos de Mário é escritor, educador, palestrante, coordenador do Seara de Luz, que é um grupo online de estudo espírita, editor do canal Orientação Espírita no YouTube, produtor e apresentador do programa Espiritismo e Educação na web Rádio Estação da Luz, produtor e apresentador do programa Os Pensadores Espíritas no canal Amigos do Nosso Lar, produtor e apresentador do programa Evangelho em Espírito e Verdade na web Rádio Cristo Consolador. Mantém o blog e podcast Análise e Crítica. Autor de 35 livros nas áreas de educação e espiritismo. É, sem dúvida nenhuma, um homem qualificadíssimo, um companheiro da doutrina espírita, qualificadíssimo para responder às questões que nos foram solicitadas. Pois não. O podcast Cartas de Luz, ele responde, como eu já disse anteriormente, algumas questões que nos são dirigidas por pessoas simpatizantes da doutrina, pessoas que elas não são ainda espíritas, ou algumas estão começando o estudo do espiritismo, algumas têm dúvidas, algumas estão querendo frequentar uma casa espírita, mas querem ter um conhecimento preliminar. E por isso, então, a gente se predispôs a responder às questões que elas nos estão formulando. Esta cartinha diz o seguinte: prezada Rosana, que a paz do Senhor esteja contigo. Meu nome é Ronan. Sou adolescente e estudante do 2º grau.
tenho muita curiosidade em conversar sobre o Espiritismo. E sabendo que a senhora desenvolve um programa em forma de podcast sobre assuntos relacionados a esta doutrina, com o objetivo de esclarecer temas básicos ou polêmicos, venho propor-lhe uma conversa sobre um assunto que considero muito importante para todos os jovens: a visão do Espiritismo sobre educação. E aí ele faz as seguintes perguntas. Já ouvi dizer sobre educação espiritual ou educação do espírito. Como o Espiritismo trata este tema? Prossegue perguntando. Também já ouvi de alguns colegas que o Espiritismo defende que o planeta Terra é uma escola. Gostaria de ter mais esclarecimentos sobre essa afirmativa. Depois ele pergunta: há diferença entre educação ministrada pelas escolas tradicionais e aquela dirigida aos espíritos? Outra pergunta a seguir: que tipo de espíritos necessitam de educação espiritual? A educação espiritual significa também educação moral? E, finalmente, ele nos pede: indique-nos obras para leitura e estudos sobre o assunto educação e, especialmente, alguma específica para os jovens. Muito agradecido, Ronan. Professor Marco de Mário, a palavra está com o senhor. Bem, Rosana, primeiramente, eu vou fazer todo o esforço possível para responder, porque eu não sei se eu sou esse especialista todo que você anunciou, mas, sem dúvida, é uma vida dedicada ao campo da educação. E vamos aqui, neste bate-papo, conseguirmos, então, verificar como que o Espiritismo ele foca essa questão da educação, que é realmente algo imprescindível, não apenas para a nossa atualidade, mas eu diria para todos sempre. E antes de vermos, então, as perguntas do nosso querido amigo que enviou a cartinha, quero deixar claro que o Espiritismo é essencialmente doutrina de educação da alma imortal que todos somos e que aqui estamos, que aqui nos encontramos presentemente reencarnados. E nós já encontramos isso no próprio O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a obra básica do Espiritismo. E eu posso aqui deixar 3 indicações para aqueles que estão nos ouvindo, que são as questões de números 208, 685A e 917. Convido, então, a todos a pegarem o Livro dos Espíritos, olhar com carinho essas 3 questões, para ver como que o Espiritismo, de fato, é uma doutrina de educação e elege a educação como o caminho para a nossa transformação moral individual e também a transformação moral da humanidade. Mas, Rosana, vamos então às perguntas? Pois não. A primeira pergunta, ele diz o seguinte: já ouvi falar sobre educação espiritual ou educação do espírito. Como o Espiritismo trata esse tema? Bom, educação espiritual e educação do espírito, na verdade, são 2 temas que andam de mãos dadas. Normalmente, a abordagem do Espiritismo é pela educação do espírito, considerando que todos nós, seres humanos, homens e mulheres, somos espíritos criados por Deus, destinados à perfeição e que, presentemente, estamos aqui na Terra reencarnados, ou seja, numa nova existência,
dando prosseguimento a esse nosso aperfeiçoamento, que é tanto intelectual quanto moral. Daí, então, a visão do Espiritismo ser a da educação do espírito, ou seja, uma educação integral, que vai trabalhar o desenvolvimento de todo o potencial divino que todos nós possuímos. Potencial esse que se encontra no chamado campo cognitivo ou da inteligência e também no campo emocional ou do sentimento. Esse trabalho da educação do espírito deve ser feito prioritariamente pela família e pela escola. Aliás, família e escola que precisam se dar as mãos, precisam realizar um trabalho conjunto. Mas para desenvolver a educação do espírito, nós precisamos, então, do que ele coloca aí na cartinha, da educação espiritual. Ou, em outros termos, precisamos desenvolver a espiritualidade, lembrando que nós não somos este corpo. Este corpo, ele nasce, ele cresce, vivemos com ele, mas ele morre. Por mais que cuidemos dele, por mais que as nossas tecnologias avancem nos cuidados deste corpo, ele tem um limite. E todos nós haveremos, então, de desencarnar, retornando ao mundo espiritual. Então, não adianta estarmos aqui na Terra nos mantendo apenas e tão somente por questões materiais. O que acontece na atualidade é que nós estamos vendo que o egoísmo predomina. E como o egoísmo predomina, nós temos vivido de uma forma muito individualista, sem pensar no coletivo e sem pensar também nas consequências das nossas ações. E, portanto, deixamos vigorar na sociedade humana o materialismo. Nascer, viver, morrer. Como se a morte fosse, de fato, o fim de tudo. Então, nessa perspectiva, ou nesse paradigma, nós vamos, então, ver da necessidade de desenvolvermos a espiritualidade, que significa desenvolver o meu potencial divino, o seu potencial divino, visando uma educação para a vida imortal, a vida que não cessa no túmulo, como espírito ou alma, que eu sou, e não apenas este corpo físico. Infelizmente, nós temos visto as escolas, nos seus mais diversos segmentos, muito distantes, tanto da educação do espírito, quanto do desenvolvimento da espiritualidade desse espírito, nós, os seres humanos. Há uma tendência muito grande, muito forte, para se trabalhar apenas o desenvolvimento intelectual. E, portanto, nós precisamos resgatar esse desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da espiritualidade. O mais incrível que possa parecer, hoje em dia, na educação, não apenas brasileira, mas a nível internacional, nós temos educadores, pensadores, pedagogos, que vêm trabalhando para a humanização do ensino. Naturalmente, você ouvindo esta minha colocação, vai pensar, mas, um momento, eu sou um ser humano, todos somos seres humanos. Ora, falar de humanização não é, como se diz popularmente, chover no molhado. Nós gostaríamos que fosse assim, mas olhando a sociedade humana e os nossos relacionamentos, percebemos que estamos muito, não apenas egoístas, mas insensíveis, indiferentes. E isso é falta de humanização. Então, tudo isso é educação à luz do Espiritismo. Então, para alcançarmos a educação do espírito que somos,
nós precisamos trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade, ou a educação espiritual. Não é apenas o espiritismo que nos fala isso. Há um entendimento muito semelhante ao nosso, que vem da Índia, por exemplo, no trabalho que foi desenvolvido pelo Satya Sai Baba, quando ele criou a educação em valores humanos. Nós temos pontos também bem próximos à proposta espírita, quando estudamos o psicólogo Daniel Goleman, onde ele nos trouxe a inteligência emocional. Enfim, nós temos aí vários caminhos que levam a essa visão mais espiritualista da educação. E o Espiritismo, então, trabalha para essa educação do espírito, para nos preparar para a vida, mas não apenas esta vida nesta encarnação, mas para a vida infinita que nós temos pela frente, após a morte, com o nosso retorno ao mundo espiritual. Eu acredito que tenha conseguido, então, esclarecer esse tema. Muito esclarecedor, sim, professor. A segunda pergunta, ele diz o seguinte, que já ouviu de alguns colegas a expressão de que o Espiritismo defende, o Espiritismo entende que o planeta Terra em si é uma escola. E gostaria de ter mais esclarecimentos, mais informações sobre esse assunto. Muito bem, vamos então a isso. Realmente, nós temos muitas colocações dentro dos estudos do Espiritismo, dizendo que o planeta Terra, na verdade, é um planeta escola. Naturalmente, nós vamos ter aqueles que vão discordar disso, como eu mesmo já ouvi de muitas pessoas nos dizerem: mas isso daqui não é planeta escola, não. Esse aqui é planeta inferno, é planeta purgatório, e assim por diante, porque o que nós mais temos aqui na Terra é dor, sofrimento, aflição, problemas existenciais. É verdade, porque o planeta Terra, hoje, está na categoria do mundo de expiações e provas. Ora, mundo de expiações e provas não é mundo onde a felicidade faz a sua morada. O que não quer dizer que não possamos ter uma felicidade relativa. O que nós temos que nos perguntar é o seguinte: por que a Terra é um mundo de expiações e provas? E por que nós estamos neste mundo? Vamos então por partes. Existe uma escala progressiva dos mundos, segundo a lei divina. Isso é estudado por Allan Kardec, principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3. Então, nós temos os mundos primitivos, e a Terra já foi um mundo primitivo, os mundos de expiações e provas, depois vem os mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Então, 5 categorias básicas, mas lembrando que existem diversos graus dentro dessas categorias. Tudo isso acompanha a lei de evolução, porque a lei divina é lei de evolução. Tudo sempre evolui até o seu destino final, que é a perfeição. Nós, seres humanos, espíritos reencarnados, estamos, então, num determinado grau de evolução. Nesse determinado grau, que ainda é um grau de imperfeição, tanto intelectual quanto moral, ou, como dizia o saudoso educador espírita Ney Lobo, na escala espírita, que é o item 100 de O Livro dos Espíritos, nós somos espíritos neutros. Ou seja, às vezes fazemos o bem, mas às vezes fazemos o mal. Às vezes nos deixamos levar pela caridade,
pela humildade, outras vezes nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo. De vez em quando nós pensamos e agimos para o bem coletivo, mas nem sempre, porque outras vezes pensamos e agimos apenas para o nosso próprio bem. Portanto, nós estamos reencarnados no planeta certo. Todos somos espíritos imperfeitos. Todos temos alguma coisa a reparar em relação ao que fizemos em existências passadas. Todos ainda temos provas que passar para os aprendizados necessários ao nosso aperfeiçoamento. Mas lembremos que a Terra não é um planeta apenas de dor. Muito pelo contrário, nós temos coisas maravilhosas aqui no planeta. Hoje mesmo, em que estamos aqui gravando este podcast, na parte da manhã, eu tive a felicidade de ter um compromisso aqui na cidade do Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, na Zona Sul, no bairro do Leblon. São os famosos bairros interligados de Copacabana, Ipanema e Leblon, onde nós temos praias famosíssimas. E a beleza realmente exuberante da natureza nos toca as fibras íntimas da alma, nos toca o coração para mostrar que existem coisas muito boas e mesmo no relacionamento entre nós, seres humanos. Por isso, ou por tudo isso, é que a Terra é uma grande escola. A escola do espírito imortal que nós somos hoje em evolução. Então, de fato, aqueles que informam que a Terra é uma escola estão certos, porque essa é, sim, a visão do Espiritismo e que possamos aproveitar todas as oportunidades para continuarmos a aprender e a fazer o bem, porque assim nós vamos, então, continuando esta nossa evolução, como se pede que façamos, por exemplo, na escola. E é interessante, né, professor, que é um privilégio a gente estar numa escola. Que coisa maravilhosa, porque significa que nós já temos condições de aprender alguma coisa, né, de progredir de alguma maneira, não é? Então é muito interessante esse raciocínio de estarmos todos numa grande escola, um sendo professor do outro. Que maravilha, né? Muito interessante. Sem muito dúvida. interessante. Maravilhoso. É um contribuindo, querendo ou não, muitas vezes sem querer, é instrumento da evolução do outro, do ensinamento do outro, do progresso do outro. Isso é maravilhoso, é muito importante, né? Mas o terceiro questionamento dele é se existe alguma diferença entre as nossas escolas, as escolas tradicionais, e aquela que seria dirigida especificamente, se é que existe alguma dirigida especificamente ao espírito. É este o questionamento dele. Eu espero que nunca haja uma escola dirigida apenas aos espíritas, mas que existam escolas que sejam regidas pela filosofia espírita. Essas escolas não terão, ou não têm, por objetivo ensinar o espiritismo, mas desenvolver a educação do espírito. A diferença dessa escola, regida pela filosofia espírita da educação, é, de fato, muito grande com as chamadas escolas tradicionais ou conservadoras. Para começo de conversa, a filosofia espírita da educação nos pede que seja trabalhado sempre o conceito de liberdade para o aprendizado. Que o professor, na verdade, não seja um ensinador, mas seja um orientador
da aprendizagem dos seus alunos. E que, na medida que ele oriente, que ele também aprenda com os alunos, como os alunos poderão até ensiná-lo, porque hoje em dia tudo é muito dinâmico. Numa escola regida pela filosofia espírita da educação, é claro que nós vamos priorizar o trabalho do desenvolvimento da espiritualidade, porque é isso que nós estamos necessitando. O Pedro de Camargo, que usava muito o pseudônimo Vinícius, no seu livro O Mestre na Educação, ele diz que o que falta para nós na atualidade é sentimento. Não nos falta conhecimento, mas sentimento. Então, a escola, regida pela visão espírita da educação, vai trabalhar muito essa questão, então, do sentimento, da espiritualidade, do desenvolvimento do potencial divino que todos temos. E nós vamos, se Deus quiser, acabar, então, com a cátedra, com essa questão da ensinagem, como nos diz aí um grande educador português, o José Pacheco, para priorizarmos a aprendizagem num ambiente coletivo que é formado por pessoas, por gente, por nós. Porque a escola não é o prédio físico. A escola não é o seu regimento interno. A escola não é o projeto pedagógico. A escola são pessoas, pessoas em movimento, pessoas em interação, pessoas que vão realizar o aprendizado uns com os outros, que vão se desenvolver, que vão utilizar as suas ideias, seus sonhos, sua criatividade e que terão uma formação ética, uma formação moral e espiritual, porque um dos graves problemas que estamos enfrentando na atualidade é a falta de sentido de vida, a falta dos ideais mais nobres ou enobrecedores da alma e para a vida. Então, essa é a escola, né, que já tivemos, como, por exemplo, o Colégio Allan Kardec, de Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, assim como outras experiências educacionais regidas pela filosofia espírita da educação. Então, a diferença, realmente, entre a escola, que vai utilizar a visão espírita da educação, e a chamada escola tradicional, é muito grande. Eu diria que é a diferença de um abismo entre as duas visões educacionais. Muito interessante, professor, porque hoje a gente vê, talvez por conta desse materialismo, né, que domina o mundo todo, a humanidade toda, a gente percebe, assim, muitas vezes a escola sendo compreendida apenas como formadores de profissionais, né? E descobre que por trás, digamos, de uma propaganda muito grande, né, do sucesso, da realização profissional e da disputa e do mercado e aquela loucura toda, os talentos verdadeiros não se desenvolvem. Os talentos espirituais, aqueles que são realmente necessários à nossa vida, ficam esquecidos. Por quê? Porque a juventude, ela, de certo modo, é às vezes direcionada, e até mesmo pela família, para buscar escolas e entidades que lhe possibilitem a ter dinheiro, ter sucesso, ter bens, fazer viagens. Mas, às vezes, a pessoa se forma, estuda a vida toda, tem tudo isso, mas em um determinado momento da vida sente que não tem nada. Tudo isso é passageiro, tudo isso é muito fugaz. E aí o senhor falou muito bem, lembrou muito bem, da pessoa então se sentir vazia. Por quê? Porque não cultivou
aquilo que realmente preenche o homem, o ser humano, que são os valores espirituais. Então, professor, que maravilha que o senhor discorreu sobre esse assunto das escolas tradicionais e das escolas da espiritualidade, ou que ensinam a espiritualidade. E que bom que se todas adotassem, né, pelo menos uma matéria dessa no seu currículo, né, de espiritualidade. Mas parece que o que a gente vê é o contrário, né, as escolas retirando alguma coisa que diz respeito a valores éticos, morais, para focar em questões simplesmente materiais. Mas, prosseguindo aqui, ele pergunta assim: qual tipo de espíritos são mais necessitados de educação espiritual? A educação espiritual também significa educação moral? E o senhor já até tocou nisso, mas está aqui posta a pergunta. Muito bem. Bom, aqui na Terra, respondendo a primeira questão que ele coloca, todos somos necessitados de educação ou de reeducação. Porque todos nós, num grau maior ou menor, ainda somos imperfeitos. Ora, se somos imperfeitos, e mesmo porque nós, ao estudarmos o Espiritismo, nós vemos lá na questão 625 que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer aqui na Terra. E a nossa distância de Jesus é enorme, é grandiosa. Então, todos somos espíritos imperfeitos. Portanto, todos somos necessitados de educação, de nos educarmos, realizando o autoconhecimento e o autoaperfeiçoamento, secundados, auxiliados pela família, que é a nossa primeira escola, e pela escola propriamente dita. O dia que eu falar, estando encarnado aqui na Terra, que eu não preciso mais de educação, que eu não preciso mais ser educado, eu estou mostrando o meu desconhecimento e muita vaidade de minha parte. E se eu estou demonstrando vaidade, isso quer dizer que eu sou um necessitado da educação moral, que é o outro ponto da questão que ele faz. Sim, com certeza, quando falamos de educação espiritual, nós estamos falando de educação moral. Ou, como alguns educadores preferem, estamos falando de educação ética ou educação em valores. Eu sempre digo que não vale a pena essa discussão terminológica, tanto faz como tanto fez, desde que nos entendamos, desde que estejamos falando a mesma coisa. Eu posso falar de educação moral, de educação espiritual, de educação e ética, de educação em valores, não importa. Mas no Espiritismo, nós utilizamos, sim, a educação moral. Eu indiquei aqui no início 3 questões de O Livro dos Espíritos, e nos remetendo especificamente às questões 685A e 917, tanto os espíritos, nas suas respostas às indagações de Kardec, quanto o nosso codificador, eles então batem na mesma tecla, a necessidade da educação moral. Lembrando que não estamos aqui falando da antiga disciplina de educação moral e cívica, que chegou a existir no ensino fundamental, médio e mesmo no ensino superior. A educação moral não é uma disciplina, não é uma matéria curricular a ser aprendida. Não. A educação moral, ela deve fazer parte do projeto pedagógico, tanto da família quanto da escola. Especificamente em relação à escola, o Mário Sérgio Cortella, que é um grande educador e filósofo brasileiro,
e que não é espírita, tá? Ele faz questão de fazer essa colocação, mas ele diz que a escola é o organismo social central da sociedade humana e que, portanto, é dever da escola trabalhar o desenvolvimento da ética, ou, em outras palavras, o desenvolvimento moral das crianças, dos jovens e, claro, também dos adultos, porque isso prossegue pela vida toda. Então, nós podemos, sim, dizer que uma coisa se equivale à outra e que o Espiritismo tem como grande tese a educação moral do espírito imortal que, neste momento, está encarnado. Mas não nos percamos muito nesse labirinto de discutir palavras, terminologias, conceitos. É preciso apenas entender da necessidade de trabalharmos o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento ético, ou, numa palavra, o nosso desenvolvimento moral. Seria, então, professor, o desenvolvimento do homem integral? É essa Exato. a ideia? Exatamente. Né? O equilíbrio entre a moralidade, aliás, a materialidade, a espiritualidade, das quais, né, nós todos necessitamos tanto, né? Porque nós necessitamos também do material. Só que está, me parece, ou o que a doutrina nos fala, é que está em desequilíbrio, né? Sim, exato. Exatamente isso, Rosana. Nós precisamos equilibrar o nosso desenvolvimento material ou o nosso desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento moral. Então, essa é a proposta do Espiritismo, nessa visão desse ser integral que nós somos, possuindo tanto o potencial intelectual quanto o potencial moral. E lembrando, não basta trabalhar a materialidade, porque nós somos espíritos. A vida continua depois da morte. E eu sempre ilustro isso dizendo que a morte, ela é meio cega. Não é totalmente, não, porque ela sempre nos encontra, né? A morte é uma fatalidade. Mas sabe por que ela é meio cega? Porque ela nunca vê a nossa casa, o nosso carro, os nossos sapatos, o nosso dinheiro no banco. Nunca. Ela sempre deixa tudo aqui na Terra. Mas ela está certa, porque só levamos conosco os vícios e as virtudes que temos. Professor, adorei mesmo esta afirmativa, né, que a morte é meio que cega. E é verdade, como é verdade, ela não vê realmente, a não ser nós mesmos como seres humanos, né? Os entornos não interessam a ela, né? Muito interessante, muitíssimo interessante. Eu queria dizer para todos, eu não sei se é o último livro do professor, mas me parece que sim, que é o Ser e Existir, né, na visão do Espiritismo, que é um livro que eu adquiri recentemente e li, e fiquei encantada, professor, com a beleza da obra. E quero realmente recomendar, né, a todos os ouvintes, aos telespectadores, a todos os amigos espíritas ou não, que leiam esse livro, porque realmente é muito interessante. Ele faz considerações, nós aqui não temos tempo, né, de falar muito sobre o livro, mas ele faz considerações assim muito interessantes, assuntos assim que é realmente do nosso interesse mesmo, como espírita e como cidadãos. E aí eu queria saber do senhor se o senhor tem outros livros específicos sobre a educação. Ah, sim. Para de fato, responder essa pergunta aqui. De fato, o Ser e o Existir na Visão Espírita, que é um lançamento da Casa Editora Clarim, é realmente meu último livro, né, a ser publicado.
Mas, como você leu no início, eu já tenho 35 livros publicados. Da educação, eu vou aqui lembrar o livro Visão Espírita da Educação, que também é um lançamento da casa editora O Clarim. Tem o livro Pais, Eduquem Seus Filhos. Bom, eu estou aqui lembrando, assim, de cabeça, Os Caminhos da Educação, que é uma outra obra. Tem também o Prática Educativa para Pais e Educadores. Vou lembrar aqui também o livro Educação com o Cristo, que é um lançamento da Federação Espírita do Estado de Goiás. Enfim, tem mais algumas obras que são totalmente direcionadas à educação. Professor, eu vou anotar, em seguida, todas essas obras e vou tomar a liberdade de divulgá-las, né, no nosso podcast e também na nossa casa espírita e na AME, da qual eu também faço parte, né, Aliança Municipal Espírita, para que as pessoas tenham acesso a esses conteúdos, a essas pérolas, que eu tenho certeza que são pérolas mesmo, e que nós estamos necessitando muito. O trabalho das casas espíritas está muito necessitado desse tipo de leitura, desse tipo também de conhecimento, né, específico para os jovens, principalmente, para os atendimentos fraternos também, para o exercício da mediunidade, enfim, para todos nós que estamos ali para desenvolvermos a nossa potencialidade como ser divino, como ser de luz, que certamente seremos um dia. Mas, professor, ele então pede aqui que o senhor indique, né, obras. O senhor eu já pedi que o senhor indicasse as do senhor, né, porque eu achei muito interessante esse livro que eu li, e ele pede também, né, e agora eu peço se o senhor tem outros aí, fora aqueles que o senhor já disse, né, de Kardec, nas obras de Kardec, que do Camargo, né, o Pedro Camargo, que são obras também fenomenais, eu também conheço algumas, do Ney Lobo também, né, são educadores realmente que a gente tem que estar estudando e lendo. E o senhor teria outra indicação ou outras indicações? Uhum. Com certeza, porque realmente nós espíritas precisamos mergulhar melhor nesse campo da educação. E nós temos autores espíritas dedicados à educação que são muito importantes. Além desses que já foram citados e que você recordou, nós temos aqui que lembrar do nosso José Herculano Pires, e especificamente o seu livro Pedagogia Espírita. Outro autor que eu vou lembrar aqui é o nosso querido Walter Oliveira Alves, que desenvolveu um trabalho assim, excepcional em Araras, São Paulo, que lançou diversas obras sobre educação, como, por exemplo, o livro Educação do Espírito, que é a obra essencial que todos devem ler. Vou lembrar aqui também a Dora Encontre, com o seu livro A Educação Segundo o Espiritismo. Tem a nossa querida Sandra Borba, lá de Natal, Rio Grande do Norte, com várias obras também publicadas sobre educação. Do Ney Lobo, especificamente, principalmente o volume 1º, porque são 5 volumes, mas eu indicaria principalmente o volume 1 da sua obra Filosofia Espírita da Educação. Lembrando aqui também da querida Heloísa Pires, com a sua obra Educação para Ser Feliz, também tem o livro Educação Espírita. Bom, enfim, tem um leque aí, não posso também deixar aqui de citar a Lúcia Moisés, grande educadora, com diversas obras lançadas. Todos esses autores mergulharam na educação na visão espírita. Então, que nos acostumemos a adquirir as suas obras, lê-las, procurar esses autores também na internet, como, por exemplo, no YouTube, onde nós vamos aprender muito, muito mesmo, e aprendermos mais em relação ao centro espírita, a priorizarmos
a evangelização. Hoje, com esta visão mais global da evangelização da família, porque aí você engloba a criança, o jovem e o adulto. Porque a evangelização precisa ser uma prioridade. Ligarmos esses espíritos ao evangelho, porque está faltando Jesus nos nossos corações. É urgente trabalharmos isso, e nesse trabalho temos por base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, e aí também, né, o que nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, e na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E lembrando, então, que todo centro espírita precisa ter um projeto pedagógico, que é esse projeto, justamente, da educação moral do espírito imortal e encarnado que todos nós somos. Professor, me lembrei aqui, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, a que o senhor se referiu, existe uma questão, parece-me que é 793, 739, mais ou menos por aí, em que Kardec pergunta para os espíritos, né, sobre a civilização, sobre o planeta civilizado, né, se há possibilidade, de nós sermos, né, de já sermos um planeta civilizado. E a resposta é muito interessante, porque diz claramente sobre essa questão educacional, né? Nós não somos ainda, nesse aspecto e nesse entendimento, um planeta civilizado, né? Nós temos uma educação básica, tradicional, mas nós só seremos civilizados quando nós tivermos essa educação também espiritual, moral, como um todo, né? Como um aperfeiçoamento para que o mundo, né? Para que a humanidade cumpra realmente seu objetivo, que é o seu progresso. Achei essa questão muito interessante para dizer, né, para nesse momento aqui. E também dizer que Jesus é realmente um mestre, um amigo, um irmão maravilhoso. Imagina de nos oferecer tantas obras maravilhosas, né, para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento, para a nossa evolução. E muitas vezes a gente deixa para lá, deixa de lado e se envolve com tantas questões, né, que podem até ser importantes, mas que não são tão importantes quanto essas, né? O nosso desenvolvimento íntimo, moral, a nossa reforma íntima, a busca pelo nosso progresso, na senda da evolução. Então, muito interessante, muito mesmo as colocações que o senhor nos faz, as obras que o senhor nos indicou, todas elas eu vou anotar, vou passar, não só para o nosso centro espírita, mas para os demais, principalmente para a orientação, né, dos evangelizadores, e ressaltar a necessidade que o senhor também ressaltou da evangelização, né, nas casas espíritas. Mas olha, professor, como o nosso tempo já está esgotando, eu queria agradecer ao senhor e queria te passar a palavra para que o senhor pudesse fazer as suas colocações finais. Rosana, eu agradeço pelo convite de estar aqui com você, participando aqui do Cartas de Luz, que nós possamos ter feito luz nesse campo da educação, porque o Espiritismo é realmente doutrina essencialmente educacional, é a doutrina que, na verdade, mais estuda Jesus e seus ensinos morais, e que possamos, então, nos conscientizar que, claro, família e escola são importantíssimas, mas que, individualmente, precisamos, à luz da nossa imortalidade, realizar o nosso autoconhecimento, nosso autoaperfeiçoamento. Nós somos destinados a chegarmos ao estado de espírito puro ou espírito perfeito.
Não fiquemos aguardando que as coisas caiam do céu, que simplesmente aconteçam por acontecer. Somos construtores do nosso futuro e do futuro da humanidade. E não há outro caminho para a regeneração nossa e da humanidade que não seja a educação moral. É isso, então, que o Espiritismo nos aponta e que possamos pensar bastante, refletir bastante sobre isso. Meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Professor, o senhor sabe, eu sou sua seguidora aí nos seus programas. E sempre estou atenta, sempre estou compartilhando. E por isso mesmo é que eu quero, né, já dizer para o senhor, né, que nós teremos outras oportunidades, se o senhor se sentiu à vontade, se o senhor teve assim, uma experiência positiva com o nosso podcast, nós ficaremos muito felizes em convidá-lo novamente. Eu tenho certeza que a educação, com certeza, vai ser a continuação da nossa conversa. Foi muito boa, muito proveitosa. Eu sei que atendeu aos corações de forma assim, muito, muito profunda, e principalmente ao nosso remetente, o querido Renan. Então, eu quero agradecer muito ao senhor, né, a sua atenção, e eu sei que não deixa de ser, né, um sacrifício até de deixar tantos compromissos para atender o nosso, mas nós que trabalhamos na seara espírita sabemos que nada existe sem sacrifício. Então, muito obrigada, professor, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e vamos aguardar uma nova oportunidade para que o senhor retorne conosco. Muito obrigada e muito obrigada a todos que nos assistem. Quero me despedir de vocês, telespectadores, lembrando que estamos à disposição de vocês no e-mail já mencionado, cartasdeluzmoc@gmail.com.br, e para responder às questões. E estamos aí abertos a sugestões. Nós temos já nas plataformas do Instagram, do YouTube, do Spotify, onde vocês podem nos questionar também. E, por favor, nos deem feedbacks. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.